E o tema da palestra de hoje é um quanto provocativo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou seja, em outras palavras, vaso ruim não quebra. É isso mesmo, Daniel? Vem cá explicar isso pra gente, por gentileza. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, realmente, o nosso tema é um tema que a humanidade, está tentando se responder desde que se conhece como humanidade, desde que o homem começou a ter autoconsciência, a entender que morre, e a gente entendeu, vamos morrer, e as pessoas, nossos familiares, amigos, pessoas amadas morrem também, a gente está tentando entender a morte, e a gente está tentando entender, principalmente, por que às vezes pessoas boas, pessoas jovens, pessoas que nós amamos, são as primeiras pessoas, às vezes, a partir, deixando para trás saudades, deixando para trás crianças, deixando para trás pais e mães, deixando para trás tudo, absolutamente tudo. A gente costuma se perguntar onde fica a justiça de Deus, onde fica, a espiritualidade nesses momentos todos complicados. Então nós vamos, convido todos vocês hoje a gente a fazer uma reflexão mais profunda sobre esse tema tão importante na nossa vida e na vida de todos nós humanos. Então, de fato, o Evangelho, hoje esse tema é baseado no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que justamente vai falar, se fosse um homem bom, teria morrido. Não é isso que a gente costuma dizer mesmo? Se fosse uma pessoa boa, ela morre. Mas se é uma pessoa ruim, ela fica. Como o Erivelto comentou, os bons morrem cedo, e vaso ruim não quebra, não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser, que o desgraçado não quebra, Erivelto? Não quebra mesmo. Então, é assim, são os nossos ditos populares, como a gente se conversa entre nós e a gente tenta entender por que uns vão, outros ficam. E às vezes a gente até dá aquela torcidinha, poxa, podia ir aquele agora, Não é assim? Então vamos discutir isso mais a fundo. Pois muito bem. A verdade é que a gente quer ser o juiz da vida e da morte. Nós, seres humanos, a gente não tem ali um entendimento, uma conversa muito boa com a divindade sobre quem, a decisão de quem vai e de quem fica. E a gente tem os nossos palpites, nossas opiniões, que a gente, de fato, fala com Deus e fala, ô Deus, vem cá, vamos conversar. E a gente fala, ele é jovem demais, não tem condição, não pode ir. Ou a gente fala, ele é pai de família, vai deixar filhos, tem quem cuidar, é uma boa pessoa, vai levar pessoa boa. Como é que pode isso? Tanta gente depende dele, tanta gente depende dele, como é que ele pode? Não pode, tem que salvar, não pode morrer. Como as crianças vão viver sem a mãe, sem o pai? A gente se pergunta, como a mãe vai viver sem o filho, o pai vai viver sem o filho? Por que essa injustiça, meu Deus? E a gente, por mais espírita que somos, que a gente seja, a gente olha para Deus e se pergunta, é uma injustiça, não pode ser assim, por que comigo? Por que Deus está me castigando? E a gente começa então a voltar lá para aqueles nossos resquícios, lá de trás, onde a gente achava que Deus era um Deus de ira, era um Deus de castigo, que nos castigava por qualquer pecado, por qualquer situação. E a gente volta aquilo e acha que Deus está nos castigando, nos levando àquela pessoa que a gente tanto ama. Minha vida vai perder o sentido. E chega um ponto que muitas pessoas, de fato, perdem o sentido da vida quando vai alguém amado. Às vezes perde a orientação total, entra em depressão profunda. Quantas vezes não chega até a contrair uma doença depois e morrer um tempo depois também de tanta tristeza? Muito comum, porque nós não concordamos com Deus. A gente não concorda, quando chega nesse tema, a gente discorda. E a gente tem a nossa própria opinião e queremos ser o juiz de tudo isso. E a gente conversa com Deus, fala, Deus, eu te proíbo de levar. Não tem conversa. E a gente chega até, muitas vezes, e muitas pessoas chegam nesse ponto de não acreditar mais em Deus. Bom, se Deus levou essa pessoa, se é assim que as coisas são, então não tem justiça, não tem sentido a vida, não tem sentido coisa nenhuma, e eu não acredito mais em Deus, porque não pode existir um Deus de bondade, de amor, quando essa pessoa que eu amo foi embora. Não pode haver. E a gente tem essa situação dentro de nós, e muitas pessoas, de fato, deixam de acreditar em Deus nessas situações.
Eu acho que só tem uma situação que a gente às vezes fala, né? Ó Deus, aqui eu concordo, pode levar. Que é quando aquela pessoa que a gente ama está naquele estado terminal, sofrendo, né, com dores, já há muitos meses, sem possibilidade de reversão. Aí a gente, muito bonzinho, né, fala, Deus, pode levar, né, pode levar, já está sofrendo muito. Então, é a única situação em que, mesmo a gente não querendo, a gente ainda concorda. Não é assim mesmo? Pois é. Então, começa aquela história, né? A gente acha que os maus devem ir antes. Os maus devem ir antes. Existe uma situação, até os filmes, né? Os filmes que a gente vê, se a gente vê um filme e a gente está torcendo o herói, o bandido, o que a gente quer? Que o mal vá antes. A gente quer eliminar o mal. A gente quer eliminar o mal do mundo. O mal tem que ir embora. E assim vai. Isso está dentro de nós, o nosso inconsciente. Tanto está no nosso inconsciente que em 2 minutos eu vou contar uma história aqui que eu vi na internet. É a história do ônibus. É uma história que me chocou, assim, de certa maneira, mas que também demonstra como nós, humanidade, pensamos sobre tudo isso e agimos sobre tudo isso. Então, dentro de um ônibus havia um assaltante. Ele estava lá assaltando o ônibus, maltratando as pessoas, aquela situação toda, todo mundo, né, revoltado com o assaltante. E quando o assaltante foi descer do ônibus, né, alguém conseguiu lá dar uma rasteira nele, ele caiu, saiu a arma da mão dele e imediatamente a população foi para cima. Começaram a linchar aquele assaltante, aquele bandido, começaram a linchar, aí daqui a pouco não chama a polícia, chama alguém, deixaram ele preso ali, segurando ele, até que um transeunte, um pedestre que estava passando por ali, ele viu um bloco de cimento, né, desse tamanho aqui, se dirigiu até o assaltante e arremessou na cabeça dele. Matou na hora. E os comentários são bacanas na internet, nas redes sociais, né? Ah, graças a Deus, né? Menos um, né? Foi embora, o mundo agora está melhor, né? Merecido. Aí, de repente, eu não vi nenhum comentário, coitado, não merecia, que injustiça. Claro que teria pessoas que pensando dessa maneira, mas vocês percebem como é que a gente pensa? A maioria, como é que a população pensa, né? Quantas pessoas falariam, por que ele foi embora? Deixa ele aqui, deixando o mundo pior para a gente. A gente tem essa ideia de que os maus têm que ir, e que às vezes é uma coisa boa que ele se livre. A pena de morte é isso. O que é a pena de morte? A pena de morte é um entendimento coletivo que diz, manda embora, mata. Mata que o mundo vai ficar melhor, não vão perder nada. Então é a mesma coisa, só que aquele transeunte, ele foi considerado um herói. O herói, todo mundo falou, o justiceiro, né? O herói, o que salvou, o que melhorou a humanidade com aquele ato atroz. Com aquele ato sem sentido. Pois muito bem, essa é a história do ônibus. Para a gente refletir um pouquinho a respeito de como nós verdadeiramente pensamos. Porque quem aqui de nós, qual seria o nosso comentário nas redes sociais? Com honestidade. Né? Qual seria realmente o nosso comentário individual? Ou com a família, ou com aquela pessoa que você confia, não, ó, aqui entre nós eu acho isso. Né? Pô, muito bem. E os bons? Os bons devem ficar. Esses não podem ir embora, eles têm que ficar, não tem razão para Deus levar os bons embora. Primeira pergunta que a gente deve se fazer de fundo é, quem mesmo são os bons? É uma pergunta interessante, né? Porque a gente nomeia os bons. Esse é bom, esse é bom. Será que esse nosso critério é um critério bom? Será que é um critério justo? Será que é um critério certo? Será que nós sabemos definir quem são os bons? Aliás, uma outra pergunta. Será que existem bons e ruins? Né? Ou será que Deus vê todo mundo tão bom quanto ruim? E na verdade é isso, Deus não vê entre nós, Ele não olha para a população humana e divide, esses aqui são os bons, esses aqui são os ruins. Não existe isso. São todos filhos de Deus, todos irmãos, todos iguais, uns com umas loucuras de um tipo, outros com outras loucuras de outro, mas todos dentro desta mesma escola, planeta Terra, de expiações e provas. Dessa mesma escola. Todos nós, que nós chamamos de bons ou ruins, estamos no mesmo nível evolutivo. Todos nós.
Todos nós aprendendo as mesmas lições nesse planeta de expiações e provas. Então, mesmo que fosse separar, eu não sei se seria uma separação muito fácil de ser feita, né? Porque acho que existem muitos tons de cinza num planeta que nem a Terra, preparado para espíritos como nós, de expiações e provas. E a gente fala assim, né? Morre aquela pessoa, a gente comenta, foi ceifada uma vida cheia de esperanças. Aquela pessoa tinha um futuro, ela já estava lá, estava formada, ia ter uma promoção, ia não sei o quê, estava direcionando, tinha sonhos. Não é assim que a gente fala? O livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos perguntar o seguinte de volta. Vai perguntar, ele tinha uma vida cheia de esperanças em quê? Em sucesso? Em dinheiro? Em poder? Será que é isso o objetivo da vida? Será que é isso mesmo que é importante para um espírito fazer? Então, se Deus tirou ele quando ele ia conseguir sucesso ou poder, será que era isso importante? Morreram os Mamonas, né? Acidente aéreo, todo mundo falou, poxa, mas uma banda maravilhosa que estava começando a ter já tinha um sucesso, e um sucesso aumentar cada dia. Como é que Deus tira ele de lá? Mas será que esse critério do sucesso é o critério correto? Ou esse é um critério material? É um critério do nosso mundo material, um critério da humanidade. Para a humanidade, poder, sucesso, dinheiro, fama são importantes. É a razão da nossa vida aqui. Apenas para a humanidade. E quando Deus leva os Mamonas, a gente não entende, porque para o nosso critério eles não poderiam ter ido. Eram pessoas boas que tinham muito sucesso pela frente. Mas a pergunta que o Evangelho nos faz também é, vale mais um lugar entre os homens ou entre os espíritos bem-aventurados? O que para uma alma, para uma jornada espiritual vale mais a pena? O que realmente faz sentido para o espírito? Ficar aqui tendo sucesso ou ter sucesso espiritual, né, numa outra esfera bem-aventurada? Outra pergunta que o Evangelho nos faz. Sofrimento e amargura ocorrem com a morte ou com a vida? Que a gente fala assim, poxa, a gente leva a morte como uma espécie de sofrimento, uma espécie de algo ruim. Mas o que é a vida? E ao mesmo tempo, contraditoriamente, a gente passa a nossa vida reclamando. Quem não reclama aqui? A gente passa reclamando, né? Olha só, eu estou com uma dorzinha aqui, hoje está sol, hoje está chuva, eu não tive aumento, eu isso, eu aquilo. Sempre temos vários motivos para reclamar e vamos sofrendo com os nossos motivos, com as nossas doenças, com as nossas dificuldades, com as dificuldades que a gente cria, porque a gente cria as nossas próprias dificuldades também. E assim a gente leva uma vida às vezes sofrida. Uma vida que a gente não aproveita com a beleza que ela deveria ter. Porque a vida é bela, mas a gente fecha os olhos para a beleza da vida e entende ela como algo sofrido, como algo difícil. Mas aí na hora de morrer, aí não. Né? Então a gente realmente não consegue nos entender muito bem nessa questão da vida e da morte, e vamos entender por quê. No fundo, estamos quando alguém que a gente ama vai embora, a gente está revoltado porque Deus levou aquela pessoa que nós amamos e ela, imagina, matou ela, né? Como se fosse uma coisa péssima, ruim, ou porque nos deixou desamparados, ou é nosso ego dizendo, eu vou ficar sem, é o meu egoísmo dizendo, eu não vou ter mais isso, nem aquilo, nem aquele outro. Até que ponto nós estamos falando do nosso sofrimento próprio egóico, independentemente do que realmente significa a morte para aquela pessoa, e até que ponto nós estamos falando realmente de algum sofrimento que a gente entenda que a outra pessoa que morreu está tendo. São reflexões, né, para a gente trazer. E aí o Evangelho diz assim, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que vossos sentidos obtusos não apreendem o conjunto do grande todo. Então a gente precisa ter uma visão mais espiritualizada, né, e menos material da nossa vida terrena. É isso que nos falta. Mesmo como espíritas, a gente tem ainda uma visão muito material, principalmente quando a gente encara a morte. A gente ainda tem esse vício material. Então, temos que entender, de uma vez por todas, estamos aqui por quê? Por que nascemos?
porque temos uma missão espiritual por estar aqui. Nós temos uma missão espiritual por estar aqui. Ou melhor ainda, estamos aqui por causa de uma missão espiritual. Ninguém veio aqui sem uma missão espiritual. Alguém fala, não, me esqueceram, eu vim sem missão. Eu não sei, acho que eu não passei na fila, não peguei o código ali, eu vim sem missão. Não existe. Se você está aqui, você tem uma missão espiritual. Aí vem a pergunta, né? Natural. Qual é a minha missão? Aí a gente começa a pensar, peraí, já começa a imaginar a nossa missão. E quando a gente imagina a nossa missão, a gente imediatamente imagina aquele Dom Quixote, né? Um cavaleiro medieval que nasceu para salvar a donzela da torre. Então você tem que ir lá salvar a donzela da torre. Ou então você tem que salvar o mundo. Você tem que ser aquela pessoa que vai inventar a cura, né, para o câncer, que vai inventar o que for, aquela pessoa que vai ter aquela descoberta arqueológica que vai mudar a história da humanidade. Nós pensamos em coisas grandes, grandes missões, grandes objetivos, pessoas que realmente vão fazer a diferença no mundo. O meu nome vai estar escrito nos livros da história daqui 3.000 anos. Daniel Kaltenbach, o homem que... Não sei, estou pensando nisso aí ainda. Estou pensando ainda. Mas a gente está lá, aquela missão, aquele pensamento todo, né? Aí, a gente tem que parar para deixar de ser besta, né? E entender que nossa missão não é coletiva dessa maneira, a nossa missão pessoal. A nossa missão é individual. Existem, sim, missionários coletivos? Existem. Mas são muito poucos. Jesus Cristo foi um exemplo do maior missionário coletivo, mas são muitos poucas pessoas que vêm aqui realmente com uma missão coletiva. São espíritos de grande, né, de enorme grandeza. E tomara sejamos nós, mas é melhor a gente considerar primeiro que não, né? E aí o que é a nossa missão pessoal? Qual é a nossa missão individual? A nossa missão individual é muito mais simples. É que cada um de nós saiamos daqui melhor do que chegamos. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui para desenvolver o espírito, para ter experiências, essas que a gente acha que é um sofrimento, chatas, para desenvolver a nossa inteligência de como superar os desafios, para desenvolver e desabrochar dentro de nós o amor, a fraternidade, para desenvolver dentro de nós todas aquelas virtudes que nós não conseguimos ter, como paciência, como resiliência, como compaixão. Viemos desenvolver. E se nós sairmos daqui melhor do que chegamos, parabéns, cumprimos nossa missão. Conseguimos crescer como espírito. E como é que a gente faz para conseguir desenvolver essa nossa missão espiritual? A gente precisa se autotransformar. É autotransformação. Isso que a gente tem que focar enquanto estamos aqui. Como é que eu me autotransformo? Primeiro, a gente precisa se autoconhecer. Precisamos olhar no espelho e entender no espelho as nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas dificuldades, as nossas chatices, as nossas intolerâncias, o nosso egoísmo. Quando a gente olha no espelho e começa a entender quem realmente somos e as deficiências que a gente tem, não é para entrar em depressão não, né? É para olhar as deficiências e justamente com alto amor falar, eu quero me autotransformar. E aí, olhar para Deus e falar, tamo junto. E correr atrás de se mudar. Como? Forçando, é um exercício, uma academia. É tentando pensar nas palavras que fala, trocar as palavras. Eu ia falar isso, mas não, eu vou falar aquilo. As atitudes que nós tomamos, eu ia fazer isso como reação, mas não vou reagir. Eu vou parar, eu vou pensar e vou agir de outra maneira. Eu vou fazer caridade. É muito chato, perde tempo, mas eu vou lá, vou fazer caridade. E você começa a se forçar, a se levar a fazer coisas que você não fazia antes. E isso vai praticando, como é uma academia, os músculos do amor, da fraternidade dentro de nós. E daqui a pouco, aos poucos, a gente começa a fazer caridade sem precisar ser um esforço, mas começa a fazer, começa a perceber que aquilo traz uma energia boa, que aquilo tem um retorno positivo. E é uma maravilha.
Só que isso a gente vai descobrir no andar, né? No andar, num caminho que a gente tem que percorrer depois que a gente olhou para nós e entendemos que precisamos nos autotransformar. E aí sim, a gente começa a cumprir mais e mais, e melhor a nossa missão pessoal. E aí, quando a gente caminha, entendendo que temos uma missão pessoal, que estamos trabalhando lá, nos autotransformando, a gente entende melhor a vida. O objetivo da vida, a razão da vida, a beleza da vida. E a gente entende também melhor a morte. A razão da morte, a beleza da morte, o fundamento da morte. A gente começa a compreender melhor esse todo. A mesma mão que te trouxe é a mão que te leva. A mesma mão que trouxe a pessoa que você ama é a mão que leva a pessoa que você ama. É a mesma mão, não é outra. Por que nós somos felizes e gratos quando alguém que a gente ama chega e nasce? E às vezes a gente até esquece de agradecer. Mas a gente não se conforma quando a mesma mão leva. Quando a mesma mão chega um momento e fala, agora vai. É aquela ideia do empréstimo. É um empréstimo de amor, é um empréstimo de luz que a gente às vezes não sabe enxergar direito, não sabe entender direito esse empréstimo de luz. Mas é a mesma mão. Se nós acreditamos nela quando ela nos dá, temos que acreditar nela também quando ela nos tira. Essa mão, a gente reza toda noite, né? Meu Deus, seja feita a vossa vontade. A vossa vontade não é a nossa vontade, é a vossa vontade. É vontade maior. A gente reza isso, mas a gente não quer que seja feita a vossa vontade. A gente quer que seja feita a nossa vontade. Então a gente está sendo incoerente, temos que confiar nesta mão. E que seja feita a vossa vontade. E por que eu posso confiar na vossa vontade contra a minha vontade? Porque a vossa vontade é sempre justa, de amor, coerente, racional. A nossa vontade é sempre parcial, injusta, incoerente, emotiva, momentânea. Vocês entendem a diferença? Vão confiar em quem então? E a gente quer confiar na nossa vontade, o que não faz sentido. Outra coisa, a vossa vontade, ela sempre tem um fundamento nas suas decisões, de quando traz e de quando leva. Esse fundamento é o amor incondicional. Todos os atos que trazem espíritos ou que levam espíritos têm como base o amor incondicional. Pode ter certeza que é o amor de Deus. Então, quando alguém vem, é a oportunidade daquela criança, daquela pessoa vir experimentar uma vida nova, vir ter novas experiências, poder sair daqui melhor do que chegou. Então, com amor é preparado para nós esse corpo, esta vida, este planeta, com muito amor. E com muito amor também nos é tirado. Com muito amor também nos é tirado quando acabou a nossa missão. Quando a gente cumpriu aquela nossa missão pessoal, por que você vai continuar, como diz o próprio Evangelho, preso a este planeta? Por que você vai continuar aqui, ceifado de novas oportunidades espirituais maravilhosas, fora deste plano? Apenas porque o nosso ego não compreende a espiritualidade maior? Quando uma criança é levada embora, é levada por amor. Por incrível que pareça, né, nos nossos egos, mas é levada por amor. Ela cumpriu a sua missão espiritual aqui. Quando uma pessoa velha é levada embora, ela é levada com amor também. E é curioso que às vezes a gente fala assim, não, eu só quero que a pessoa morra quando tiver 130 anos, que a pessoa tem que ficar ao máximo. E a hora que estiver ali, né, naquela situação que a gente comentou, aí fala, Deus, pode levar agora, que agora não dá mais. Agora está sofrendo. Né? É assim que a gente quer. Só que a gente se esquece que a velhice, ela é muitas vezes uma forma de prova ou de expiação. Muitas vezes é uma prova para o próprio espírito, de mostrar a capacidade que ele tem de suportar muitas coisas. Muitas vezes é até uma missão, quando essa pessoa tem nessa terceira idade, ainda coisas para fazer pela comunidade, por ela, pela família. E às vezes é uma expiação, e muitas vezes é uma expiação. Por quê? Não tem aprendizado maior na nossa vida material do que a velhice. É a velhice que nos coloca de frente, né, que bate no nosso orgulho
de uma maneira absurda, espanca nosso orgulho. Quando a gente olha no espelho e vê a velhice, vê as rugas, quando a gente não pode mais jogar futebol porque não dá, quando a gente já não consegue mais ter a memória de tudo que a gente gostaria, quando a gente já não pode mais trabalhar como a gente queria porque não nos aceitam, não nos contratam, não nos entendem, quando de repente a gente não consegue mais fazer as coisas sozinho, começa a depender de outras pessoas em vários aspectos, isso mexe com o orgulho, porque o espírito dentro da pessoa é o mesmo, ele não envelheceu. Isso mexe com a vaidade, isso mexe com a paciência, isso mexe com um monte de coisas. É uma lição espiritual belíssima a velhice, mas não é fácil. Não é fácil. Mas é a velhice que faz a gente perceber, muitas vezes, na encarnação ainda, a espiritualidade da vida. Tem pessoas que só acordam para a espiritualidade nesse período, quando são obrigadas a encarar o fim, e não mais o começo, e não mais o durante. E tem que pensar, sim, está chegando o fim, e agora? E muitas pessoas são trazidas para a espiritualidade por esse pensamento. Então, a velhice é uma máquina de transformação espiritual. É incrível, mas não é fácil. E muitas vezes o espírito é levado mais cedo até para que não tenha que passar por essa fase. Porque não é a missão dele, não é o que foi programado para ele nessa vida. E a gente acha ruim. Coitado, não vai ter a velhice, né? Podia sofrer tanto ainda, né, com isso tudo, né? Não vai ter. Então, é assim. E às vezes é algo positivo e a gente não entende. Mas enfim, são só reflexões para a gente ir compreendendo de que não há perda. Nunca a gente acha que perdeu. O espírito é imortal, nunca houve perda. Nossas pessoas amadas estão sempre com a gente. Não há injustiça. Injustiça é uma visão humana. Não há crime. A gente acha que a gente é vítima do universo. Eu estou sendo vítima de Deus, vítima do universo. Você não é vítima porque não houve crime. Ao contrário, dentro do entendimento maior, tudo é feito com amor. Não há crianças. No mundo espiritual não há crianças. A gente olha uma criança, mas ela não é uma criança. Ela é um espírito de muitas encarnações, com uma missão espiritual individual dela própria que ela veio para cá. Não há velhos, não há pais de família, não há pessoas boas, como a gente comentou, e nem pessoas ruins. Essa questão de bom e ruim é um conceito humano, e que vai variar. Pergunta para a mãe do assassino se ela acha ele bom ou ruim. O importante é o aprendizado, e não um tempo de vida ou a conquista da felicidade terrena. Mas afinal, ok, entendemos tudo isso, mas eu ainda quero saber por que morrem jovens, pessoas boas, inocentes, importantes, que amamos. E a gente não se conforma, por mais que a gente converse, a gente quer entender. Os motivos são diversos, quase infinitos. Mas vamos colocar alguns aqui para a gente compreender melhor. Primeiro, o mais básico, porque terminou a missão. E não há motivo para permanecer vivo nesta densidade. Isto é bom, não é ruim. Outro, para ensinar amor à vida, que talvez tenha sido desprezado antes. Às vezes uma criança ou um jovem vai cedo, porque às vezes ele mesmo não valorizou a vida numa outra oportunidade. E ele precisa desse aprendizado. Ou às vezes vai cedo para que outras pessoas da família que ficaram deem o mesmo valor à vida, que não davam o mesmo valor à vida. Então tem muita coisa acontecendo. Para permitir que uma mãe cumpra a sua expiação, prova a omissão. A mãe? Claro. Quando uma mãe perde um filho, ela também pode estar passando por expiação, prova, omissão. Expiação, quando às vezes, vamos dizer aqui no exagero, né? Ela descuidou, ou matou, negligenciou o filho de outras pessoas, ou os próprios filhos de outra encarnação, e de repente perde um filho agora para ter essa expiação naquele sentido do que ela mesma fez em outra oportunidade. Isso é comum, mas é um aprendizado importante para o espírito. Ou a mãe tem uma prova. Ela tem a prova de que ela vai passar por isso, mas ela veio aqui para provar para si mesma, para Deus, para o universo, que ela é capaz de passar por isso sem reclamar, confiando em Deus, com fé, com resiliência, dando exemplo para outras pessoas. Isso é prova, mostrando que o espírito está mais forte, o espírito está mais espiritualizado.
E pode ser missão também. Às vezes precisa um espírito encarnar aqui e ter uma vida curta. Às vezes de uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Esse espírito precisa ter uma mãe. Quem é a mãe aqui que se voluntaria para ter um espírito que vai nascer e morrer com 10 anos ou 20 anos? Difícil, né? Não, levantou a mão aqui uma. Mas veja, isso é missão. Quando o espírito fala, eu vou, porque eu sei que eu vou sofrer. Mas se esse espírito precisa estar aqui apenas por esse prazo e precisa de uma mãe, eu vou ser essa mãe. Isso é missão. Aí ele morre, a mãe se desespera, mas enfim, é missão. Vocês percebem? Tem muita coisa acontecendo. Outra, para o desenvolvimento da fé, da resiliência, da confiança. Fé é uma virtude espiritual. É acreditar de verdade. É uma virtude maior. Resiliência nas coisas que acontecem. Confiança em Deus. Tudo isso, gente, são virtudes espirituais importantes na nossa vida. Importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento. Para nos poupar da velhice, como a gente falou, né? Ou posteriores fases difíceis que a pessoa iria passar, não precisa passar, você vem antes. Não vai precisar passar por aquilo, por uma certa situação. Para poupar prováveis dissabores, vícios, tentações e vícios naturais da carne. Gente, quando nós estamos aqui, nós estamos querendo sair melhor do que chegamos. Mas às vezes, a gente é colocado numa situação tão delicada, e a gente está num meio onde aquele vício existe, é comum, onde as pessoas fazem isso, fazem aquilo, você entra junto na onda. É muito comum você entrar na onda. Só que quando você entra na onda, num planeta de vícios, de complicações, você vai responder por essa onda. Não vai falar, eu só fiz isso porque eu entrei na onda, mas não tem nada a ver com isso. Não, se você entrou na onda, você ainda está fragilizado em relação àquela questão, àquele vício, àquela situação. Então, estar aqui é um risco. Quando nós estamos encarnados nessa densidade, há o risco da gente ser levado por alguma coisa que às vezes não era, né, para a gente ser levado. Compreendem? Então, quando você não está aqui, dessa eu escapei, aquilo lá eu não fiz. Né? Ótimo, talvez não fez porque te levaram antes, mas você não fez. Né? Aquilo lá você conseguiu poupar. Para sentirmos a importância do outro. Muitas vezes a gente não entende a importância do outro. A gente não entende, acha que entende, mas não entende. E a morte de pessoas que amamos nos faz entender muitas vezes lá dentro a importância do outro. Isso tudo é uma semente muito importante dentro de nós. Para nos lembrar de nossa fragilidade e da grandeza do Criador. O ser humano é muito arrogante por natureza. A gente acha que somos deuses, né? Nós somos tudo. E aí chegamos ao absurdo de falar que Deus não existe. Porque eu entendi que 2 mais 2 é 4, então Deus não existe. É só somar 2 mais 2. E essa arrogância humana, às vezes, e muito em geral, ela é quebrada, né, diante da morte, quando a gente percebe nossa fragilidade, nossa incapacidade de controle das coisas. E aí nós entendemos a grandeza do Criador e que a espiritualidade é muito mais importante do que a materialidade. Para nos lembrar que na matéria nunca encontraremos o sentido da vida. Porque você falava assim, essa pessoa é o sentido da minha vida, seja o teu filho, não sei o que, está lá, está estudando, vai conseguir o que eu nunca consegui, de repente morre. Aí você acha que o teu sentido da vida acabou. Não, o teu sentido da vida nunca foi esse. O sentido da vida nunca é material, nunca é terreno. O nosso sentido da vida é espiritual, é nossa missão espiritual. Esse é o sentido da vida. Então, muitas vezes, a morte vai mostrar que na matéria, enquanto você insistir em encontrar o seu sentido na vida na matéria, você vai se frustrar, você vai sofrer, você vai bater a cabeça na parede por muito tempo. Para desenvolver a nossa humildade, como a gente falou, né, diante da certeza que não controlamos nada. Para melhorar a percepção do verdadeiro sentido da vida que é espiritual e não material. Para permitir que a alma prossiga a sua jornada de crescimento espiritual com novas oportunidades. Porque se nós não morrermos, como é que a gente continua? Como é que a gente tem novas oportunidades? Como é que a gente tem novos conhecimentos, novas chances? É necessário, o universo trabalha em ciclos, são ciclos, leis universais, começo, meio e fim dentro de ciclos espirais, e assim a gente vai desenvolvendo. Mas estamos tão preocupados com a matéria, com o ego, com os apegos, com sermos vítima, que deixamos passar desapercebidos tão belos ensinamentos espirituais.
E, voltando, né, a gente se pergunta de novo, por que não morre logo, né, esse tipo de gente? Esse tipo de gente, o mundo seria tão melhor, porque ainda fica na cabeça. E é bom a gente entender o seguinte, que o objetivo do mundo, a gente fala assim, se morrerem todas as pessoas más, o mundo será melhor. O objetivo deste planeta não é ser melhor. Isso dói, né? O objetivo desse planeta não é ser melhor. Deus não está querendo tirar os ruins daqui para fazer o planeta melhor. Quando Deus quiser tirar os ruins daqui para fazer o planeta melhor, haverá um momento para isso. Temos uma transição planetária, temos um mundo de regeneração, onde sim, aí sim haverá um reequilíbrio. Mas hoje, ainda no mundo de expiação e provas, esse não é o objetivo. O cara jogou a pedra na cabeça e falou, Deus, resolvi para você. Né? Não, você não está entendendo nada. Não é esse o objetivo. Nós precisamos dos maus aqui. Precisamos dos maus aqui, vivos, fazendo maldades. E por quê? Porque é só quando nós temos os maus aqui fazendo maldades que, primeiro, eles podem fazer maldades, entender a semente que estão plantando, sofrer o karma daquilo, aprenderem com aquilo, desenvolverem o seu livre-arbítrio. Eles estão, como irmãos, desenvolvendo dentro da maldade. É importante que eles tenham essa oportunidade de maldade. Eu perguntar para você. Eu queria saber, perguntar, não sei se pode. Pode, fique à vontade. Às vezes, quando uma criança, por exemplo, é assassinada, era o momento dela de ir embora? Claro que era. Não existe nada por acaso nesse universo. Nada é por acaso, nem a ida da criança. E, de novo, ela foi embora por quê? Não, mas assim, quando nós não temos o direito de tirar a vida do outro. Sim, não temos direito de tirar a vida do outro. Perfeito. Quando ela é assassinada por alguém, Uhum. ainda assim é um momento? Sim. Por que é um momento? É um momento porque tudo está programado. As coisas não acontecem ao acaso. Aquela criança, por algum motivo, ela veio para ficar ali 1 mês, 2 meses. Agora, o assassino, veja só, às vezes uma pessoa nasce aqui, uma coisa rapidinho, 1 minuto. Às vezes o assassino, ele vem aqui, uma criança tem que morrer com 10 anos de idade. Vítima de alguma coisa violenta. É a missão dela. Aí o que acontece? Tem um assassino. Esse assassino, ele pode ser aquela pessoa ou não. Esse assassino, dentro de leis universais, lei da atração e tudo mais, ele gera na vida dele muitas oportunidades de praticar o mal. Aí o que acontece? Passa-se o tempo, ele se encontra com aquela criança e tem a chance de praticar o mal. Ele tem um livre-arbítrio. Ele não é obrigado a matar, porque não, matar programado. Ele não é obrigado. Mas ele tem a tendência. E o universo sabe, o universo criou a oportunidade. Então ele tem a tendência a matar. E pode matar e cumpriu-se a coisa. Ele responde, porque ele teve o livre-arbítrio. Mas pode ser que naquele momento ele fale, não. E não faça. E quando ele não faz, ele mostra o crescimento da alma dele. Ele mostra uma transformação interna. E a criança não vai morrer? Vai, porque tem outro assassino na outra esquina, que também o universo vai gerar oportunidade, e ele vai ter a oportunidade de matar aquela criança. Aí você fala, e se ele não matar? Já é uma chance menor, concordam? 2 não matarem? Já é uma chance menor. Pode ser que não mate. Mas vai ter um terceiro assassino na outra esquina, que vai, né, no dia seguinte, no mês seguinte, que vai ter a mesma... Vocês entendem? E assim funciona o porto. Chega uma hora, no primeiro, segundo, terceiro, que a chance da criança não morrer é 0. Porque estava programado. Agora, cada assassino teve o seu livre-arbítrio. Então as coisas elas funcionam de uma maneira muito inteligente no universo. Não é o caso, né? O assassino tem que matar, vai lá e mata. Era a tua missão. Ninguém tem a missão de matar ninguém. Ninguém tem a missão de matar ninguém. Você entende? Isso não acontece. O livre-arbítrio é sempre respeitado. Assim como os maus, não adianta eu tirar os maus daqui, porque primeiro eu tiro a oportunidade deles desenvolver. E segundo, eu tiro a oportunidade dos bons, que a gente chama de bons, né? Eu tiro a oportunidade dos bons, porque os bons precisam sofrer as maldades, para eles também desenvolverem em si o perdão, a compaixão, o entendimento, às vezes até trabalhar mais a desigualdade social, trabalhar mais várias coisas. Então, tanto os bons quanto os maus estão aqui entre si desenvolvendo, e um depende do outro. Sem um, o outro não desenvolve, sem o outro, um não desenvolve. Então, ninguém quer tirar, né? Deus não tem né, o objetivo que a gente às vezes acha de tirar o mal da Terra. Não, nesse momento, em outra, como eu falei, transições planetárias, etc., que vão colocar num outro nível, mas que é uma outra história, é uma outra conversa. Claro isso?
Não é interessante? Ia fazer uma pergunta, né? Isso também se encaixa no aborto provocado? Sim, o aborto provocado é mais uma coisa, livre-arbítrio da mãe. Mas e o espírito? Então, o espírito que está vindo, ele sabe onde ele está se metendo. O que quer dizer isso? Ele sabe que a chance tem um risco. Que a gravidez tem um risco, que a situação... E às vezes até porque a mãe tem problemas, às vezes até físicos, fisiológicos. Ele sabe que tem um risco. Então nada é o acaso, ele sabe do risco. Agora, pode acontecer ou não. Ou seja, pode acontecer o aborto de fato ou não. E assim as coisas vão se encaixando, e assim as coisas vão indo. Às vezes acontece o aborto, esse filho vem a nascer do mesmo jeito, com a mesma mãe depois. Ou ele vai ter oportunidade com outra mãe, e a mãe vai ter outras oportunidades, e assim vai. Cada história é uma história. Né? Cada história é uma história, até porque... Oi? É outra palestra, né? Até porque a questão é uma imensa, né? Exatamente. Até porque existem graus de aborto, graus de consciência no aborto, mil coisas, né, nesse sentido. Né? Esse é um outro tema interessante. E para a gente terminar, a gente tem que se refletir. E sem nós? A gente quer tirar os maus daqui, né? Mas e sem nós? Como seria o mundo? Será que o mundo seria melhor? Ou será que sem nós o mundo seria pior? Enfim, é só para a gente refletir naquele sentido que a gente fala, né? Quem são os bons, quem são os maus? Até que ponto nós somos tão desenvolvidos quanto a gente acha ou não? Até que ponto a gente é um mal que faz maldade com as pessoas aqui ao nosso redor, às vezes magoa, deixa triste, faz coisa errada? Até que ponto, né? Nós também não somos essa pessoa que a gente mesmo quer tirar daqui, né? Então, o Evangelho, a vida futura, capítulo 2, da mensagem final dizendo a certeza da vida futura, dá fé inabalável e modifica o nosso ponto de vista de como encarar a vida na Terra. As tribulações da vida são passageiras e devem ser enfrentadas com paciência, pois de curta duração. A morte é a libertação para a morada da felicidade e paz. A dúvida na vida futura afunda o homem no materialismo, no egoísmo e nas mágoas. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Gratidão a todos. Aquela pergunta que o Daniel fez ali no final mexeu comigo. E o mundo, como é que fica sem você? Fica melhor ou fica pior?